Essa vai ser uma crítica mais curta do que de costume, porque eu já falei desse filme no final do ano passado, lá no Instagram, quando eu assisti ele na Mostra Internacional de Cinema. Apesar de ser um filme com o selo Netflix e que está estreando na Netflix, ele não é uma produção da Netflix, então muita gente pode reclamar desse filme, falar que a Netflix só faz filme ruim, e na verdade nesse caso ele foi comprado pela Netflix para ser distribuído em alguns países, se eu não me engano, o Brasil foi um desses países. Como eu disse, eu já tinha assistido ele no final do ano passado na Mostra de São Paulo, e lá não tinha selo Netflix, ninguém sabia que a Netflix ia comprar para distribuir em nenhum país. É um filme do Olivier Assayas, que eu falei recentemente até do filme Personal Shopper dele em uma lista do canal. É um bom diretor e aqui ele chega a um dos piores trabalhos da carreira dele, em um filme com um grande elenco. Então a gente tem aqui Gael Garcia Bernal, Wagner Moura, Penélope Cruz, Leonardo Sbaraglia, Ana de Armas. Então são todos ótimos atores, eu gosto de todos eles. E, pelo incrível que pareça, nenhum deles está mal no filme. O problema aqui passa longe de ser a atuação. Esse filme estreou no Festival de Veneza ano passado, recebeu críticas muito ruins, e aí eles tentaram meio que remontar o filme às pressas para lançar de novo. E assim, quando um filme ele recebe críticas negativas e vai ser remontado, ele já é problemático pelas críticas negativas que ele recebeu na maioria das vezes. E quando esse filme é remontado, a tendência é que ele fique pior ainda. E é isso que acontece aqui com o Wasp Network. É um filme que praticamente grita na tela que ele sofreu alterações depois de finalizado. Eu já falo melhor sobre isso. É um filme que conta a história dessa rede Vespa, a Wasp Network, que envolve espiões cubanos em solo americano, todo um jogo de espionagem na década de 90, é baseado em fatos reais. E eu não vou falar mais sobre a sinopse do filme, porque o filme mesmo, ele demora muito, mas muito para chegar nesse ponto da rede Vespa. O que deveria ser o que a gente chama de incidente incitante no filme, aquilo que move a história, aquilo que começa realmente a história, aqui vai acontecer só lá no segundo ato. Então, em muitos momentos eu me perguntava assistindo sobre o que é esse filme. A gente vê um personagem cubano saindo do país dele, indo morar nos Estados Unidos, e um monte de coisa acontecendo, e a gente fala, ok, mas que história que você quer me contar? E aí, todo o lance da Wasp Network, da Rede Vespa, só vai chegar lá na metade do filme, o que dá uma sensação de que tudo que veio anteriormente poderia ser muito mais curto, poderia ser enxugado e o filme ir realmente direto ao ponto. Mas para mim o que mais me incomoda é o que fica claro, como eu disse, que esse filme ele foi remontado e eles tentaram costurar para ele fazer um pouco de sentido. Aqui praticamente todas as cenas começam e terminam com fade in, fade out, algo que remete muito a um cinema bem mais antigo, é um estilo de montagem já bem obsoleto, que até faria sentido se fosse um filme querendo remeter a algo do cinema clássico. Não é o caso aqui. A gente vê que isso claramente foi uma tentativa da montagem em tornar o filme assistível. Além disso, tem uma narração em off que a gente não sabe de quem é aquela voz, quem que tá narrando aquela história, que mais uma vez, aquela narração em off, ela fica clara que ela foi colocada depois para tentar costurar um filme que não estava fazendo sentido nenhum. E mesmo assim ele já não faz tanto sentido. A gente vê personagens entrando na trama a todo instante, sendo apresentados do nada, um personagem que deveria ser super importante e estar desde o começo, entrando só na metade do filme. É uma bagunça aqui e, como eu disse, é uma pena porque o elenco é muito bom, o Olivier Assayas é um bom diretor e as atuações aqui no filme, pelo incrível que pareçam, são boas, mas o roteiro não ajuda, a montagem principalmente não ajuda nem um pouco. Então é por tudo isso que eu vou dar para Wasp Network uma nota 3,5. É um filme bem decepcionante, um filme que poderia ser bem melhor, como eu disse, pelo elenco, pela direção e pela história interessante que ele conta. A história real é muito interessante. Por hoje é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, já deixa o seu like se gostou, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, comenta aí embaixo o que acharam do filme, passa no primeiro comentário fixado para ver as nossas outras redes sociais. Por hoje é isso e corta!